nós usamos para a abertura do culto e para realizarmos a oração. E antes da oração, que abre o nosso culto, eu quero esclarecer que esta programação é independente, interdenominacional. Esta programação chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada e advertimos aqui todos os dias contra a mentira, seitas, heresias, falsas igrejas, falsos pastores, apóstolos, bispos, reverendos. Por causa disso que eu digo para vocês que esta programação é evangelística. Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito és Tu. Quero, Senhor, pedir. Não, antes de pedir, Senhor, eu quero te agradecer, sabe? Te agradecer por mais uma semana, por mais este dia. Louvar o Senhor pela Tua graça, pela Tua santíssima misericórdia, compaixão. Agora eu quero pedir, Senhor, pedir por este mundo que, numa velocidade espantosa, vai caminhando para o caos e as pessoas não percebem, não se dão conta. Pedir pela Tua graça, pela Tua compaixão, pedir, Senhor, pela capacidade de entender, de discernir, pedir que o Senhor nos aceite como adoradores, pedir que o Senhor, mais uma vez, fale conosco. Fala, Senhor, nós queremos aprender do Senhor um pouco mais. Pedir que o Senhor nos livre dos mentirosos, da mentira, e que o Senhor continue nos perdoando e nos sustentando. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Eu acho que eu já explanei sobre este assunto aqui, mas a rotatividade, né, a gente sabe que é muito grande. Então, vale a pena falar de novo. E para falar de novo, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Judas, versículos 3 e 4. Judas, lá no final da Bíblia. Imediatamente antes do Apocalipse, está uma carta escrita por Judas. Você sabe que Judas, assim como Jesus, na época dele, Jesus, era um nome popular. Muita gente se chamava Jesus e muita gente também tinha o nome de Judas. Judas era irmão de Jesus, meio-irmão, né? Porque todos os
irmãos de Jesus eram filhos de Maria com José, né? Só Jesus era filho só de Maria, Maria só gerou Jesus. Então, ele era meio irmão de Jesus. E ele escreve, ele se converte e escreve esta carta aqui, que é a última carta depois do livro, antes do livro do Apocalipse, né? A última carta da Bíblia é a carta de Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, tá? Essa carta aqui, ela fala muito para a gente, viu? Fala muito mesmo. E eu quero convidar você para a gente abrir aqui e ler esses versículos 3 e 4. Você já abriu? Então a gente pode ler junto aqui essa carta de Judas, irmão. Ele se identifica como meio-irmão, né? Então a gente vai usar esse termo também. Eu não acho muito legal, meio-irmão, mas é isso, ele é irmão de Jesus por parte da Maria. Versículos 13 e 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exaltando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E eu quero, irmãos e irmãs, trazer o alerta que a Bíblia traz para nós a respeito desta alcateia, deste bando de homens que passam o dia a enganar as pessoas, passam o dia a inventar um novo evangelho, prometendo coisas, dizendo que estão fazendo coisas, ou em alguns casos até dizendo que o Senhor está fazendo coisas, mas na verdade o que eles querem é se promover, querem se tornar popular, né? E ir abrindo aí as suas empresas, as suas sucursais, e enriquecendo. Então eu quero trazer aqui para vocês o que Judas, irmão de Jesus, fala a respeito destes homens. E eu tenho certeza que vocês que nos acompanham, ou que esporadicamente estão conosco,
vocês têm a capacidade de discernir quem são esses homens. Homens que apoiam sistemas de governo que são contrários à Bíblia. Você sabe que o único sistema de governo que a Bíblia é favorável é o capitalismo, né? Não, a gente não vai falar de política, mas eu preciso falar essas coisas para vocês, porque está cheio de cristão, ou pessoas que se dizem cristãs, né? Hoje eu estava de manhã cedinho, estava pensando aqui em algumas pessoas que morreram, né? A gente vai emendando os assuntos, né? E ninguém pode dizer, né, que esta pessoa está no céu ou está em sofrimento. Nenhum de nós tem esta capacidade para dizer estas coisas com certeza. A gente pode supor. Nenhum de nós sabe. Eu suponho onde está meu pai, minha mãe, mas eu não posso afirmar. Às vezes a gente eu procuro não fazer isso, porque eu acho que isso é mentira. Muito mais, quando eu digo a gente, eu digo as pessoas em geral, né? A gente fala para amenizar a dor, né? Mas eu procuro não fazer, sabe? Porque é mentira, né? Afirmar, às vezes a gente pode estar acertando, claro. Olha, está no céu, está com Jesus, né? Mas ninguém tem essa capacidade. Só o Senhor sabe quem e onde está. Então eu estava pensando sobre isso hoje de manhã e a minha cabeça vai longe a hora que eu começo a pensar, né? Estava pensando em sistema de governo, né? Como tem crente de esquerda, né? Comunista, socialista. Não tem como a pessoa ser um cristão verdadeiro e apoiar o socialismo, por exemplo, porque a Bíblia não é socialista. De jeito nenhum. Tem uns até que afirmam que a Bíblia é comunista, por uma passagem lá em Atos, né? Não, não é. Desde Gênesis. E a gente pode falar sobre isso, quem sabe, essa semana, não sei. A Bíblia é capitalista. Não que o capitalismo seja um sistema maravilhoso. Não é que a Bíblia é capitalista. Não é isso. Peraí, eu usei uns termos muito fortes aqui. Deixa eu me corrigir. O sistema de governo que mais se aproxima da Bíblia é o capitalismo. De Gênesis para frente, o que mais chega perto da Bíblia é o capitalismo. Quando Deus disse para a gente, né, para que a gente dominasse sobre a terra, está dizendo o quê? Está dizendo da propriedade particular, né? Então a Bíblia apoia esse tipo de coisa e o capitalismo também. Mas esse não é o assunto. Tem muita gente mentindo por aí. E esses mentirosos, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes pode dar a impressão, e dá para a maioria das pessoas, a impressão de que eles estão prosperando, que eles estão crescendo, progredindo. Jair, é exatamente isso.
é o menos ruim. Não que a gente apoie tudo que o capitalismo faça. Existem coisas no capitalismo que eu não apoio, que ninguém que é cristão pode apoiar. Mas aí o problema não é do sistema de governo, viu, Jaico? O problema é o homem, não é o sistema. Não adianta mudar o sistema, o homem tem que mudar. Quem precisa mudar é o homem, não é o sistema de governo. Entende? O homem é que é carregado de pecado. O homem que é cheio de egoísmo. E quando ele joga isso para dentro do capitalismo, esse egoísmo, aí ele contamina o sistema. Então o homem é que precisa mudar, né? E essas pessoas a quem Judas se refere aqui são exatamente estas pessoas egoístas, hipócritas, mentirosas, falsas, que eu imagino que no começo eles tinham boas intenções, mas depois foram descobrindo que o negócio era bom, era um bom negócio. E aí passaram a usar a religião para enriquecer. Acho que eu falei quarta ou sexta-feira, né? É o que eu falo sempre, que o caminho do inferno é cheio de boas intenções, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Que boa intenção não resolve. E Judas fala sobre isso aqui para a gente. Porque a fé foi dada para a gente, queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma vez só. A fé, até aqui, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Quando é que foi entregue a fé aos santos? Em Jesus. Quando Jesus veio ao mundo. A fé foi entregue ali. E você vê que Judas ele trabalha bem ele não. Eu creio que ali também ele não podia ficar citando nomes, porque quem cita nomes aqui na Bíblia de falsos pregadores, de enganadores, de pessoas que dificultavam o seu trabalho evangelístico, quem cita nome, né, o evangelístico, o trabalho de pregar a palavra de Cristo, quem cita alguns nomes é Paulo. Ele fala do latoeiro, não sei o que, ele fala de algumas pessoas que atrapalhavam o seu trabalho. Como a gente tem hoje pessoas que atrapalham. Não ajudam, atrapalham. Né? Quantas pessoas, eu precisei com o tempo e colocando lá, como é que chama? Não, esqueci agora. Não permitindo que a pessoa participasse mais com a gente, porque entravam para atrapalhar. E como o nosso trabalho é um trabalho forjado e não deixar ninguém na dúvida, fica na dúvida quem quer. Porque aqui não é para ninguém ficar na dúvida. Se você tem uma dúvida, você pode perguntar. Quem está com a gente pelo Facebook, por exemplo, pode. Eu estou falando, a pessoa pergunta aí. Eu só não respondo se eu não vejo. Mas do contrário, né, eu respondo. Ah, não consegui perguntar ou ele não respondeu. Pergunta no grupo, pergunta no particular, ninguém fica sem resposta. A gente falou sobre as respostas, né,
na sexta-feira, e que muitas vezes a resposta é um não. Não é a resposta que a pessoa quer, mas é a resposta bíblica. Ora. Então, Judas aqui, ele fala, ele esclarece. Tem pessoas que vivem no engano, e como é difícil tirar as pessoas do engano. Por que é difícil? Porque todo engano, tudo aquilo que é mentira, tem, para ela ser convincente, para o engano ser convincente, ele precisa ter um pouquinho de verdade no meio. Senão ele não te engana. Por que as pessoas apoiam esses falsos pastores, né? Tá cheio, mas tem, gente. É mais fácil achar um falso pastor do que um pastor mesmo, que está preocupado com o ensino, com a orientação. É difícil achar. Eu sei que é difícil. Muitos tentam, mas depois vê que é difícil, que aí ninguém acompanha, ninguém ajuda, ninguém sabe, e as dificuldades começam a aparecer, aí o sujeito cai na mesmice. Porque aí ele tem ajuda, aí ele tem audiência, ele tem público. Então a mentira, para ela ser convincente, eu não estou te ensinando a mentir, isso até como psicanalista, isso é óbvio, a própria Bíblia mostra isso para a gente. Porque a minha psicanálise, a psicanálise que eu pratico, é noutética. Eu trabalho com a Bíblia. A pessoa pode gostar ou não gostar. Não gosta, não volta mais, não faz mais, ora. Vai procurar outro. O que eu posso fazer? Né? Mas ela sempre tem que ter uma boa pitada de verdade para convencer você. E o Judas, ele usa isso, assim, ele fala sobre isso quando ele usa o termo com dissimulação. É o dissimulado. É aquele que traz um pouquinho de verdade, aí ele já começa, né? Quando ele vê que você entrou no clima da verdade, ele martela as mentiras. E como você ficou com não, aquilo é bíblico, está aqui na Bíblia, não sei o quê, você passa, porque isso é do ser humano, principalmente o ser humano dos nossos dias, que a gente já não consegue mais acompanhar a evolução, a gente não consegue mais, não há ninguém neste mundo que acompanhe a evolução. Por que não há? Porque você pode acompanhar a evolução no seu trabalho, mas no trabalho do outro você não acompanha. Você pode acompanhar a evolução na sua profissão, mas na profissão do outro você não acompanha, porque é tudo muito rápido. Nós recebemos informações assim, muito rápido. Mas muito rápido. E nós ainda não estamos preparados. Então, a maioria das pessoas seguem os enganadores. E a gente tem que vir aqui, fazer aquele trabalho de um por um, parece, sabe? E puxando um, explicando a verdade e tal. Tem pessoas que são lentas para entender. Quantas pessoas, talvez, né, mas falando disso, falando de Judas, da dissimulação, eu já pensei nisso. Outro dia eu estava conversando com o irmão falou um negócio que eu não sabia, né?
Eu não quero falar aqui porque eu respeito e eu nunca entrego a fonte, né? Mas eu não, até como jornalista, eu não posso entregar a fonte de nada, né? Tenho a informação, mas não entrego quem me falou. Pois é, Hassan. Está vendo por que Deus não permite determinadas coisas para o ser humano? Por que Deus fala assim, não mexa com o mundo espiritual? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus não quer que você saiba das coisas? É óbvio que não. Porque nós não estamos preparados. É isso que o Hassan, que o Edgar escreveu. Se não estamos preparados para as coisas terrenas, imagine para as coisas celestiais. Imagine, sujeito, né? Achando que está tratando com um demônio aí, sai daqui, eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido. Porque hoje eu não tenho. Tinha um que falava essas. Nós não estamos preparados. O homem não tem preparo para isso. Então nós precisamos tomar cuidado com os dissimuladores. E Judas aqui nos lembra, eu estou aqui no versículo 4. Judas nos lembra aqui que eles já foram antecipadamente pronunciados, quer dizer, já foi falado deles. Cai, quem quer cair. Está cheio de gente enganando em todas as áreas, meu Deus, hoje a gente não tem. É que o homem não se dá conta, né? Não se dá conta. Nós estamos aqui na iminência de um conflito mundial e as pessoas não se dão conta. Nós estamos aqui na iminência da vinda do anticristo, as pessoas não se dão conta. Eu estava lendo algo ontem que uma personalidade aqui do Brasil, eu não me lembro o nome, realmente não lembro o nome, disse assim, olha, se existem tantos advogados e tantos juízes, né, é porque o homem tem tendências malignas. Não foi malignas que ele usou, eu estou tentando lembrar o termo aqui, não consigo. Tudo isso para não dizer, porque o homem é pecador. Você vê, as pessoas não dão o braço a torcer, concordando que tudo está do jeito que está e vai piorar, porque o homem peca e não se dá conta, ou se dá conta e procura esquecer que aquilo é pecado, que aquilo ofende a Deus. Agora, isso tudo leva o homem à condenação, como Judas está escrevendo aqui. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam a soberania de Cristo Jesus. Se você continuar lendo depois no versículo, acho que é o 6 aqui que fala sobre isso. Acho que é o 6. Fala em prostituição, fala em sensualidade. Hoje, sinceramente, irmãos, irmãs, eu falo essas coisas, mas eu quero sempre deixar claro que não há nenhum tipo de perfeição em mim. Mas eu não, sabe, você liga a televisão num domingo à tarde, né? O que você vê? É bunda balançando,
mulher de biquíni, mostrando as pernas, balançando a bunda, com uma parte boa dos seios à mostra. Por quê? Por quê? Porque isso é que agrada a maioria. Ou então põe lá um sujeito, né, sem camisa, para atrair as mulheres. Quando olha, não, hoje eu vou falar umas coisas aqui. A maioria, irmãs, vocês já pararam para pensar que a maioria das irmãs, a partir dos 40 anos, não estou dizendo que são todas, estou dizendo que é a maioria, e algumas até antes dos 40 anos, não tem desejo sexual nenhum? Você conversa com as suas colegas, companheiras, irmãs, a maioria não tem desejo. Mulheres de 40 anos, quer dizer, uma pessoa de 40 anos é uma pessoa nova, não é velha, não é idosa, é uma pessoa nova. Não tem desejo sexual, não tem desejo para com o marido, quando não, o marido também já não tem mais. Não é normal isso. Não é normal. O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão tendo mundos paralelos. A mulher não quer mais saber de sexo. Aí vê lá um sujeito lá, bonitão na televisão, né? Ela tem que mostrar que aquilo a atrai, mas verdadeiramente não atrai. Porque a mulher, olha o engano, meus irmãos, minhas irmãs, não é possível. Nós perdemos a coisa mais básica, né? A mulher não se excita olhando. É mentira. E as mulheres gritando lá na plateia. Não sei o quê. É mentira, é falsidade. Tem alguém incentivando. Eu não sei, ninguém é obrigado a saber, né? Mas tem lá os animadores de auditório, são as pessoas que trabalham, mandando bater palma, mandando levantar a mão, gritar. Entendeu? Aquilo tudo é coordenado, porque na verdade a mulher não se excita em ver um homem com barriga de tanquinho. Isso é mentira. De uma maneira geral, a excitação da mulher, o homem sim, o homem pode, olha, veja bem, pode se excitar ao olhar. Pode, não estou dizendo que é regra, mas o homem se excita olhando, a mulher não. Então quando colocam uma mulher de biquíni, não sei o quê, o homem pode se excitar, quer dizer, pode sentir atração por aquela mulher, mesmo não conhecendo, né? Agora, a mulher olhando, eu não estou dizendo que não exista casos de mulheres que se excitem assim, mas não é assim. Não são todas, não são 200 pessoas, não sei o quê. É mentira. Não é normal uma mulher de 40 anos não ter atração sexual. Algo está ocorrendo. Ninguém fala nada. Porque é o trabalho. Mas o mundo sempre trabalhou.
Desde Adão e Eva, o homem foi obrigado a trabalhar para poder se sustentar, sustentar a sua companheira, sustentar a família. Sempre trabalhou o homem. O homem não está trabalhando a partir do século XXI. Isso é mentira. Então, amados irmãos e queridas irmãs, o que eu indico para vocês? Ninguém é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a aceitar a minha indicação, né? Eu estou falando aqui de Judas, mas eu falei de outras coisas, né? Por exemplo, eu falei que o sistema de governo menos ruim, como escreveu o Jaico, né, é o capitalismo. Você não é obrigado a concordar. O que você não pode é discordar ou concordar sem ler alguma coisa. Então, leia quantos provérbios tem no livro dos provérbios. Olha o Jaico aqui, me lembrou de um negócio legal, né? Que os antigos trabalhavam na roça, um serviço cansativo, né? Um serviço de quebrar o peão. Quebrar, porque ficar numa enxadinha ali, chega à noite e não há o que não doa. Né? E as pessoas tinham 10, 12 filhos. O que está acontecendo? A mulher não tinha máquina de lavar roupa, não comprava farinha no mercado, porque nem tinha mercado perto, tinha que fazer a farinha, e ainda tinha 10, 12 filhos. Está acontecendo alguma coisa. Então, antes de você falar sim ou não, veja lá no livro dos Provérbios, você vai ver muita coisa ali sobre direito de posse, sobre trocar serviço por condição financeira. Isso é capitalismo. Então, antes de você discordar de mim, leia lá. Né? E antes de você concordar ou discordar com Judas, leia, medite aqui na mentira que estão espalhando. O que mais tem hoje é mentira. O mundo está vivendo calcado numa mentira. Ou em várias mentiras, né? E Judas nos alerta sobre os dissimulados. Que Deus nos dê, irmãos e irmãs, a graça de poder entender isso. E esse entendimento ser levado para o nosso dia a dia. Irmãos e irmãs, amanhã nós não teremos programação. Amanhã estarei fora o dia todo, que eu vou acompanhar uma cirurgia. Então eu vou estar fora amanhã. Né? Vou acompanhar uma pessoa que vai estar fazendo uma cirurgia. Né? E então amanhã não tem como fazer programação. Tá? Então eu já estou esclarecendo antes, né? Porque eu também não vou atender telefone, só depois que eu voltar para casa. Isso deve acontecer no final do dia só. Então não tem como a gente fazer programação amanhã, tá? Estou dando uma explicação. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que, Senhor, a gente possa, como igreja do Senhor, buscar entender tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Porque se a gente não entender, como é que nós vamos viver? Nós não vamos ter fundamento para a vida. Não adianta ficar pedindo misericórdia, misericórdia, tudo agora. As pessoas falam misericórdia, misericórdia, mas não é pedir misericórdia, é entender o que acontece nesse mundo, buscar entendimento.
Senhor, nos dá a graça de entendermos, de compreendermos e de não esquecermos, né, que o Senhor tem controle absoluto sobre tudo. Deus nunca, de forma nenhuma, é pego de surpresa. Não se esqueça disso. Deus nunca é pego de surpresa. E nós rendemos graças e glórias ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.